Agora a parada vai ficar séria. Esse indicador, ele funciona como um indicador de sentimento, certo? Ou fundamento. Por que fundamento, Vitor? Porque imagina o seguinte, se 99% das pessoas perdem dinheiro e isso é algo que nós sabemos que é verdade, isso é um fundamento, tá? Então a probabilidade disso sempre acontecer é muito maior, né? Tanto que de anos o mercado nunca desenvolveu um sistema menor do que 95 a 99% de perdedores. Logo, as corretoras conseguem se beneficiar muito disso. Porém, diferente de como muitas pessoas ensinam vocês a utilizarem esse indicador, eu preciso dizer algo que é extremamente importante. O famoso position, né? A posição, a quantidade de dinheiro, a quantidade de lote, isso é extremamente importante. Por quê? Normalmente, quando você está em um sistema neutro ou pouco agressivo, que seria o quê? EURUSD, por exemplo, nós temos 50% dos retails, né, dos varejistas comprados, vamos colocar 60% comprado, 40% vendido. Então quer dizer que o mercado vai para baixo? Não, não necessariamente, né? Por quê? Pensa bem, se eu tenho mais pessoas compradas e menos vendidos, né? Se a grande maioria perde dinheiro, quer dizer que o mercado vai para baixo. Esse é o pensamento correto, sim. Mas existe uma coisa que é chamada de position, posições, lotes, contratos. E a grande maioria dos traders, eles são incorretos, são errôneos quando algo acontece. E nós precisamos ter um negócio chamado edge, uma vantagem competitiva. Se o par está puxado para neutro, a gente acaba que não consegue atrair essa posição, que seria o quê? Por que as corretoras sairiam do head, da posição que elas têm travado a sua posição, para fazer algo contra você se o mercado está neutro? Bom, a realidade do mercado é algo que tem uma pesquisa americana que diz que 99% dos traders perde 99% do capital em, no máximo, 90 dias. É uma regra. Então é 90, 90, 90, né, que eles chamam aqui. Isso traz pra gente uma regra do seguinte: quando nós temos uma posição onde 90%, 80% dos traders, 80 já dá para ter uma assimetria muito boa de risco-retorno, 75, 80 já dá para ter uma assimetria muito boa. Quando o número passa de 75 acima, você já começa a ter o quê? Uma posição onde a grande maioria perde e a grande maioria está apostando naquilo. Logo, você tem uma vantagem fundamental, né, em estatística, que é uma vantagem competitiva, que é o quê? Você apostar contra os perdedores. Ou seja, se 99% das pessoas perdem e nós já temos 80% posicionados em compra, a grande probabilidade é desse montante de pessoas perderem. Por quê? Na grande maioria das vezes o trader varejista está na ponta contrária. Está comprando quando os players estão vendendo e está vendendo quando os players estão comprando, certo? Bom, então eu gostaria de trazer uma ferramenta que é importantíssima para vocês analisarem. Ela tem alguns pares de forma totalmente gratuita e alguns outros pares, infelizmente, vocês têm que fazer o pagamento, porque as informações não ficariam assim de graça tão fácil, tá? Mas eu sei que tem alguns outros sites que trazem também, porém eles colocam ali às vezes uma corretora, duas corretoras. E esse site, ele traz uma média de diversas corretoras, né? Ele compra esses dados da corretora. Sim, corretora vende os seus dados, tá? Então, vou passar aqui para vocês, rapidinho aqui olhando para a tela. Bom, esse site chama FX, SSI, tá? .com. Bom, ele é um indicador de sentimento, onde ele traz para vocês alguns pares de forma totalmente gratuita e ele fala para você, ó, nessas 300 corretoras aqui, né, brincadeiras à parte, nessas 10 corretoras, que são uma das maiores, nós temos uma correlação e um ponto de sentimento. E depois eu te trago uma média, tá vendo? O que eu gostaria de ver? Sempre que o mercado, prestem muita atenção, isso é fundamento, tá? Sempre que o mercado estiver acima, tá? Deixa eu só botar aqui preto. Acima de 75% para alguma posição, eu quero fazer o contrário. Então, por exemplo, eu tenho 75% do varejista comprando euro USD. Presta atenção aqui, ó. Oh, que legal. Então quer dizer que o mercado provavelmente está caindo. Por quê? Porque esses players estão sempre errados, né? O varejista, ele está sempre incorreto. E se a gente puxar aqui, por exemplo, só puxar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no euro USD. Ó, claramente um mercado vendedor, né? Claramente um mercado vendedor, tá vendo? Então o mercado está caindo, os players estão vendendo e o varejista está fazendo o quê?
comprando. Só que nós precisamos, lembra lá, de uma vantagem competitiva. Por quê? Porque os market makers, sim, acredite você ou não, eles usam as posições dos varejos para fazer uma coleção de liquidez, vamos assim se dizer. Eles coletam sim, né, a grande maioria do capital do varejista como liquidez, tá? Mas para valer a pena, porque as instituições movem uma grande quantidade de dinheiro, eles precisam ter um edge, que é o quê? 80%, 75%, 90%, melhor ainda, né? Então, quando você tem essa probabilidade ao seu lado, você já tem um viés competitivo. Então, não importa se você opera ICT, média móvel, rompimento de volatilidade, tá? Pullback, Fibonacci, não importa. Você vai sempre procurar operações a favor, na verdade, contra a grande maioria. Se a grande maioria aqui está comprando, você vai fazer o quê? Você vai vender, tá? E aqui eles te dão algumas paridades. Ao DJPY, por exemplo, neutro. Eu não tenho muito o que fazer aqui, tá vendo? EURUSD, opa, 75% vendido. Que legal, peraí. A gente tem 75% vendido. Legal? O que o mercado, que dá sinal pra gente? Ele dá um sinal pra gente de compra. Logo, eu tenho quase certeza que o EURUSD vai estar subindo. Vamos dar uma olhadinha? Ó, então EURUSD tá caindo, que a grande maioria tá vendendo, e o EURUSD? Opa, olha isso! Que explosão! Quer dizer que eu podia fazer um hedge então? Sim, você poderia estar vendido em EURUSD e comprado em EURUSD. Ó que tesão! Ó que lindo esse tipo de operação. Você já tem uma vantagem competitiva. Os players ainda estão altamente comprados. O que você pode fazer? Ah, eu opero média móvel, Vitor. Legal. Quando o mercado vier aqui na média de 200, faz uma compra, coloca o stop loss abaixo e deixa o mercado subir. Quando o mercado cair aqui na volatilidade, ó, faça uma compra de volatilidade, coloca o stop abaixo e deixa o mercado ir, tá? E assim sucessivamente, tá? Eu gosto de utilizar esse cenário para pelo menos operar 4 horas, porque a troca de position, a troca de posição, ela demora um pouco para acontecer, porque precisa ter a absorção das regiões. Então, dá para fazer um trade, um mini swing trade semanal, operar cálculo de volatilidade semanal, tá? Operar não sei, a ICT, alguma coisa do tipo que você gosta de fazer de forma semanal, operar em H4, por exemplo. Cara, vocês vão ter resultados que vocês nunca tiveram na vida, tá? Porque é fundamento. Ele te dá uma precificação. Você estaria basicamente fazendo o que uma corretora faz, apostando contra quem perde. Tem coisa melhor? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, nós temos venda também de GBP/USD, mas ainda não tá tão bom. Vamos dar uma olhadinha no USD-CAD. Olha que legal. 80% vendido. O que o mercado provavelmente deve estar fazendo no USD-CAD? E aí, o que vocês acham? Nossa, olha isso aí. Que fantástico. Conseguem entender? SDJPY, mesma coisa. Vamos dar uma olhada lá o que o mercado está fazendo. AUD USD, opa, eu tenho 80% comprando, eu quero vender. Então vamos lá. Por exemplo, AUD USD, cadê? O que eu gostaria de ver? O mercado, eu opero oferta e demanda. Então beleza, você tem uma região de oferta aqui, você tem uma região de oferta aqui. Se o mercado voltar nessas regiões, você sabe que você pode vender, certo? Você sabe que você pode fazer esse tipo de venda. Vender volatilidade. Pode vender volatilidade semanal. Eu prefiro vender volatilidade semanal, tá? Para esse tipo de operação. Mas você já sabe que o seu viés competitivo vai estar na ponta contrária. Ó, EURUJPY, 70% vendido, não tá tão legal. Não tá tão legal. Opa, eu tenho o que aqui? NZD/USD. Galera, seria legal procurar por venda. 80% está comprado. USD-CHF, neutro. XAUSD, neutro também. E o DX? Opa, DX, ó, eu faria compra. Por quê? 75% está vendido. Isso é operar através de fundamentos. Se você tem interesse em entender como que você pode completar isso com cálculo de volatilidade, análise de assimetria, tá? E não só analisar a posição do varejista, mas também dos grandes players, que são eles que movimentam o mercado, ou seja, quando um está vendido e o outro comprado, é o melhor cenário para tomar risco, tá? Se você gostaria de entender um pouco mais, eu tenho um treinamento gratuito, onde você pode simplesmente clicar
entender todo o framework de nós, que nós fazemos aqui todos os dias, que a MK oferece a vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilha, clique no like, se inscreva no canal, ajude o amigo também a desenvolver um operacional em cima de análise, porém baseado em fundamento. Espero que você tenha gostado, trader. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Valeu!